Hello. Olá a todos, eu sou Michael Horry, eu venho da Extreme Networks. O assunto que vou cobrir em seguida é bem interessante, como podem ver aí no slide, não é? Como criar escalabilidade e resiliência na rede. Eu não sei se vocês estão familiarizados como esse fabric é desenhado. A minha ideia nessa próxima meia hora é cobrir o fabric. Existe uma grande definição aí no mercado sobre o que é esse fabric. Então, do ponto de vista do Extreme, eu vou tentar explicar como que é a rede fabric. Quem já ouviu falar do Extreme? E a VAIA, a rede VAIA, alguém já ouviu falar? E a rede Procade, quem já ouviu falar? Bom, é isso que é Extreme hoje em dia, tá? Essas três redes. Quando começamos a falar sobre fabrics, o Extreme comprou o Brocade através do negócio de redes. Vou começar apresentando a definição de fabrics. Do ponto de vista da indústria, assim como do ponto de vista dos fabricantes, há muitos fabrics aí disponíveis no mercado. Muitas pessoas acreditam ou discutem que o MLAG é um fabric. Eu digo sim, é um fabric, porque você pode fazer as funções de routing através dela. Uma pequena rede, tudo bem. Agora, uma rede de duas camadas, você já vai encontrar alguns obstáculos. Quem já ouviu falar do Trill? Alguns aqui. O Trill é como usar o ISI. Então, existe algumas implementações específicas de fabricante para fabricante, como o do Cisco. Daí temos o DCS Fabric, que era o Brocade, e também um Fabric. É um Fabric de duas camadas. Depois temos o Fabric Q da Unipro, e daí a SPB. E daí chegamos na coisa mais louca aqui. Quem já ouviu falar do BP? A SBP. SBP, que é um bridge curto, também é uma tecnologia de duas camadas. Por que que eu digo duas camadas? Porque do ponto de vista de fabric, ela é configurada com uma encapsulação MAC-MAC, mas é possível ter funções únicas, funções de multicast, tudo isso disponibilizado pelo Fabric. Aqui é um Fabric que intensifica a sua segunda camada através do Extreme. Chamamos de Fabric conectado com Fabric. Falamos também. Quem concorda que o BPOS é uma Fabric com uma arquitetura? Ninguém? É que ele não está esperando a tradução acabar, talvez, para ouvir a resposta. E depois o Fabric IP. Eu estou apenas mostrando algumas dos exemplos de fabrics. Quando dissermos agora, eu tenho 26 minutos para falar sobre os fabrics, é claro que eu não vou falar sobre todas elas, certo? Eu vou simplesmente apontar algumas questões que eu acho que são cabíveis e relevantes para este público. E tentarei, nesses minutos, descrever aqui o que a indústria entende por fabric. A criação da fabric por si só gera alguns sinais que ocorrem, e daí você faz a automação, faz a desconexão do fabric, completando o ciclo
total do Fabric. Mas eu discutiria ainda sobre esse assunto dizendo o seguinte: se você já tem uma infraestrutura de rede atribuída, não será necessário ter automação acontecendo para que o Fabric se cria, não é necessário ter a automação anterior. Então, com esse objetivo em mente, eu vou desenhar algum cenário, alguns pontos fortes e fracos, assumindo o que a automação faz e como ela pode beneficiar ou afetar o acesso ao Fabric. Aqui temos uma subdivisão mostrando o stack, os níveis de tecnologia de centros de dados de próxima geração. Os centros de dados, eles gerenciam todos esses níveis de stack que podem ser aplicados em diferentes níveis. Cada vez mais nós notamos os XPs correlacionados aos desenhos de centros de dados. É importante entender que isso faz parte da infraestrutura, aonde temos as suas plataformas. Pode ser algo comercial, tipo do Silicon, ou alguma outra finalidade mais específica. Eu não vou explicar aqui o que o Extreme faz, mas sim vou explicar por que oferecemos ao mercado um produto diferente, fazendo coisas diferentes. Por que eu estou mencionando isso novamente? Porque isso volta à ideia de que o Fabric se autoconfigura, ou se for, por exemplo, uma arquitetura fechada em que você faz automação a partir do usuário apenas. Então, eu vou focar na parte IP e no protocolo. Depois vocês entenderão melhor o porquê disto. Aqui a gente vai subdividindo o esquema em várias direções, camadas superiores, intermediárias e inferiores. E cada vez que falamos mais sobre esses centros de dados em que fazemos a aplicação VPLS, irei comparar também. Eu acho que é chave entender as diferenças fundamentais. Entre eles, são ambos de camada 2. De maneira resumida, a diferença é que se você realmente quiser colocar o tráfego na rede, é necessário usar NPLS e VPLS, porque é isso que vai te permitir sinalizar as nossas vias, permitindo que realmente o tráfego esteja presente na rede. E é aí que temos uma singularidade, porque nós conseguimos trabalhar nessa engenharia. O VXLAY, como uma overlay, nós não temos uma função com essa. Mas se nós usarmos o API para diversos fins, podemos avaliar os segmentos, as habilidades, como, por exemplo, para trabalhar na engenharia de tráfego. Eu ainda discuto que há algumas falhas se compararmos a um nível mais alto. E depois tem também a questão da visibilidade. Eu vou falar, então, um pouco mais sobre a visibilidade, uma vez que eu acredito que é crucial entender que nós temos desafios com o IXP. Também artefatos estão presentes e BPM como atende às questões de endereços, mas eu estou mais preocupado com o ponto de vista da arquitetura do que com os dispositivos da rede por si só. Se fosse possível ter algum tipo de aplicação rodando diretamente no hardware, daí eu posso fazer algumas coisas inteligentes com essas funções.
Daí passamos para a parte da automação e, como eu já disse, dependendo de como você define a automação, sendo automação no acesso do Fabric, ou será que é o Fabric que cria esse acesso? Eu tenho algumas pressuposições e disse que eu tinha meia hora para apresentar tudo isso para vocês. Então, estou fazendo isso de uma maneira mais alta, não é um high level. E podemos fazer trabalhar com especificidades. Isso acaba esboçando o cenário num nível mais alto, no high level. Aqui a flexibilidade da arquitetura de alto nível. À esquerda do gráfico, basicamente, nós temos Exos. Por que eu coloco alguns OSs ou algum hardware? Eu acho que é essencial entender que há muito IXPs que empregam o legado. Isso quer dizer que uma vez que você tiver um overlay, que pode ser o VPLS, é como se fosse o Fabric, entre aspas. Porque hoje no Axis nós apoiamos um Fabric próximo, semelhante à arquitetura fechada, em que você faz coisas inteligentes, em que você vê todos os seus VLS. Mas lembrem-se, como eu estava dizendo, a automação do Fabric pode estar do lado do acesso. Isso pode acontecer do lado de acesso, em que você usa como um overlay ou você sinaliza os VNAs através do seu backbone. E depois temos EVPM como Central Control Plane. Basicamente, ambos apoiam essa plataforma. Isso vem do Legacy 3. E à direita, what I didn't mention on the slide, you can see the controllerless or the control. Aqui você pode ter que o controle ele é maior ou menor. Todos entendamos que controllerless é basicamente as suas anotações, enquanto que o controller base é como você tivesse basicamente as respostas, e o Fabric ele ficava na parte inferior para o transporte. À direita, basicamente, nós temos o BGP como um control plane. E depois você tem um control LS, como já mencionei. Eu estou me referindo aqui mais ao Brocade de legados e o IP Fabric deste lado. Essas são opções múltiplas que você tem para a arquitetura de Fabric. É muito importante mencionar. Eu trabalho muito direto com os IXPs europeus. À esquerda, o Extreme Base, IXPs, ou você tem 20% de market share do Brocade. É uma boa mescla. Essa é uma razão tão clara pela qual você escolhe um ou outro. Eu acho que esse slide, ele apenas continua o anterior, define o hardware. A única coisa que eu gostaria de apontar aqui é que a composição do fluxo de trabalho. Quantos aqui conhecem o BWC, o Composer Stack Store?
This is a pretty interesting, DevOps automation tool set. Esse é um kit que temos de automação que nos permite fazer muita coisa com isso. Mas essa é a única coisa que eu tenho a mencionar aqui, porque a automação e a visibilidade do Fabrics e o que fazer com eles. Starting to look at the IP fabric for an IXP. IP Fabric no IXP. Quantos aqui conhecem SBP? Eu fiz várias perguntas, né? E algumas mãos se levantaram. A handful of sorry, I get a room full of people actually putting up their hands saying that I do know IP. Muitas pessoas e poucos conhecem o que eu perguntei. Essa é uma definição clara de que o Fabric seria melhor sobre o IP, devido ao fato BGP IP é bem conhecido. Você tem um problema em IP, é interessante entender como fazer no troubleshoot do IP. Isso dita o fato de que IP é o jeito para Fabrics. Por que IP? Leiam o slide vocês mesmos, diz ele, não vou ler todo o slide, mas a mensagem é que o IP e o BGP já existe há algum tempo, são bem entendidos, então este é o caminho certo. Protocolos simplificados. Eu acho que eu já falei sobre isso na minha declaração anterior, porque BGP, porque IP, coisa e tal. Aqui é o overlay, a camada superior, BGP. O que vem nesse slide são coisas mais centrais, eu não vou ler, é apenas uma informação para vocês depois. Do ponto de vista de XP, eu não acho que vocês... Eu talvez esteja errado, mas há diferentes funções que podemos utilizar com VLAN. Do ponto de vista de XP, do que do ponto de vista de um data center ou de plataformas de múltiplos serviços, eu não acho que nada disso é aplicável a vocês. Peço desculpas por este slide mais poluído, mas, na verdade, o que ele conta é a real história da tecnologia VPN. VPLS, IPBB, encapsulação MAC-MAC, transporte de backbone. BPP é Mac and Mac. Isso faz parte do Fabric Connect. O Extreme, ele oferece isso hoje. Obviamente, se olharmos os VPLS que já existe há tanto tempo, uma tecnologia proeminente, mas ainda assim há alguns desafios. Como fazer a empregabilidade de aprendizagem no VPLN. Agora, o PBB, você acaba tendo uma abstração real, enquanto você poderia ter um control plane separado no data plan, te permitindo a fazer coisas únicas, como, por exemplo, você não pode fazer isso com o VPLS hoje. Há outras funções que o EVPN te permite realizar.
E aqui uma lista. Por que escolher o EVPN? Diferentes trabalhos, diferentes casos de uso para este EVPN. É algo bem único, singular. E uma vez que continuamos a desenhar esse cenário sobre EVPN, nós temos um plano de controle comum para planos múltiplos de dados. Nós temos vários planos, EVPN, BGP, com base nos padrões. Na verdade, são especificações para múltiplos planos de dados que, na realidade, te permite pensar no EVPN como sendo a tecnologia de control plane de próxima geração. Agora, quantos de vocês sabem o que é um IVPN? Levante a mão. Quantos de vocês sabem? Então, em resumo, o EVPN permite que você popule o seu roteador. Você, por exemplo, eu tenho uma minha tabela que me permite fazer coisas interessantes com isso. Então, em princípio, a EVPN é mais um múltiplo BGP, onde você popula o roteador com o seu roteador MAC, ou você pode fazer isso, ou você pode fazer um MAC IP na sua entrada. Ou como vocês podem ver, onde você tem um ataque à internet, você pode separar as coisas do nível da internet e depois você pode ter o seu EVPL e você tem os seus rótulos, os seus labels. Então o EVPN é o próximo, o ponto de controle, e é um padrão onde você vai ter a interpolação de multifornecedores. Então, verdadeiramente, o caminho a seguir. Então, do ponto de vista do design de PTT, como eu disse, o IVPN vai ser uma camada que fornece a sua conectividade com o Fabric. E a minha definição no Fabric, no ISP, é como se fosse a troca em si, onde o provedor tem que dar o trajeto, tudo bem. Mas um dos desafios que você tem com essa abordagem do VXLAN é que, por default, você usa o VIP numa subcamada, onde você faz o multicaching com base no seu VIP header está formatado. Se eu quiser fazer algumas coisas interessantes, como colocar o tráfego na rede que eu quero, eu não posso fazer isso. Então, vocês sabem que esse é o grande desafio. Se você comece a usar o VXLAN, inicialmente, ela estava só no centro de dados. Muitos tinham o VXLAN no exchange, na troca em si. E isso também traz alguns desafios, como, por exemplo, posso colocar o tráfego num determinado tráfego no meu exchange. Não dá para fazer isso. Então, aqui você tem o VXLAN, como ele é, a sua aparência e algumas sobrecamadas. Então, nós temos um mecanismo de encapsulamento, mas aí depois chegamos neste aqui, onde se você olhar o VXLAN e uma sobrecamada no MPLS, o VPLS lhe dá muito mais na sua engenharia de tráfego. E o MPLS é isso mesmo. Então, se você voltar
e olhar a esse slide, você vê que ele traz um pouco mais de complexidade ao seu design, mas se você puder esconder essa complexidade com ferramentas de automação, o que você vai levar para a mesa é a possibilidade de engenharia de tráfego, que é o que é interessante mesmo, o que foi o ponto do VPLS. Na verdade, é um transportador, é esse o seu senso. Então, o que nós temos aqui no nível mais alto é que essas são as diferenças fundamentais se você vai nessa sobreposição do VPLS. Então, indo para a programabilidade, aqui nós temos um Fabric e depois automação. E vocês podem ver aqui, eu tenho só 4 minutos e tenho 10 slides, então eu não sei se eu vou passar por todos os slides, mas isso aqui eu gostaria de mencionar algumas coisas importantes sobre a automação. Vocês sabem que esse slide é autoexplicativo e ele mostra que você tem algo para o EVC, que é o Composer, que na verdade é um produto que nos traz uma automação e que permite que você faça coisas como automação, diferentes tarefas de automação. Então, estou tentando mostrar um quadro. Se você olhar isso do ponto de vista de Fabric, você pressupondo que você vai colocar um nó nesse Fabric, lá ali à direita. Você sabe que o Composer, com o Virtual Composer, o Workflow Composer, você pode rodar uma automação e depois que você acrescentar esse node, você pode acrescentá-lo ao Fabric para fazer parte do próprio Fabric. Isso é uma das coisas que você pode fazer com ele. É interessante mencionar a arquitetura SLX-OS. É muito interessante do ponto de vista de arquitetura, porque traz ao jogo um tipo de uma arquitetura onde você tem um VN de sistema de convidado, enfim, você tem todo um OS e um VN, e aí você tem um SVN. Então, o que você pode ter uma aplicação, por exemplo, e aí você vai ver nos seus módulos de interface, você tem as mesmas redes virtuais. Agora, por que eu estou mencionando isso? Isso aqui é para recapitular dos anteriores. Aqui tem um ponto importante. Com base nessa arquitetura, e pressupondo que... Vamos ver um exemplo. No IXP, no PTT, você luta com muito tráfego, né? Agora, e se eu pudesse rodar algum tipo de aplicação na minha arquitetura que permite os meus pacotes, por exemplo, basicamente um Snoop no meu APLS e permite que você atinja um limite para mitigar todos os problemas. Com essa arquitetura, você pode rodar essa aplicação na sua arquitetura com base numa rede virtual. E aqui é importante porque você tem um caminho analítico dedicado da sua suíte para essa rede de convidados e você tem também um trajeto dedicado para o seu sistema. Por que estou falando isso? Porque se você pensar nisso como um único caminho de controle e um quadro como esse no seu sistema OS, você precisa
ter condições no seu caminho de controle, porque você tem tráfego que você vai analisar, que pode ver um tráfego de housekeeping e tráfego de outras coisas, o que não é ideal. Então, eu acho que essa arquitetura proporciona um aspecto interessante de rodar uma aplicação como o ArcPoint na própria suíte. Bom, eu recebi uma tela vermelha aqui dizendo que meu tempo acabou. Isso aqui é uma visão mais ampla do Workflow Composer, como eu mencionei. E aqui vocês estão vendo a evolução das arquiteturas de rede. Todos nós lembramos da arquitetura em 3 camadas. Isso não era ideal para tráfego, e depois você chegou a uma outra arquitetura já ideal para um tráfego avançado. E alguém disse, bom, como eu posso escalar para isso? Então, o que vocês veem aqui é o tipo de uma arquitetura hiperescalável, onde você tem um spine, depois um super spine, e você realmente escalona a sua arquitetura. Alguns slides mais entrando em detalhes. Eu acho que com isso, eu já falei sobre isso, na verdade. Eu queria mostrar para vocês alguns pontos sobre os fábricos e sobre essas sobrecamadas, que é uma opção muito interessante para as próximas gerações de redes. Então, com isso, eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado.